Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Evangelho Online. Peguem cada um o seu Evangelho, abram no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje vamos estudar o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Meu nome é Larissa, sou trabalhadora aqui da Federação Espírita Paraibana, trabalho na evangelização de crianças e jovens. Estamos aqui com Marcos Sodré, Verteluna, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou Verteluna, faço parte de um grupo de estudos mediúnicos chamado JADEM. Estou aqui à disposição da Federação e vamos fazer um grande evangelho. Obrigada. Eu sou Marcos Sodré, eu sou médico e também trabalho na AME, Associação dos Médicos Espíritas, e estamos aqui também para ter essa alegria de participar com todos vocês desse Evangelho Online. E aqui na casa também nós participamos do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, onde a gente estuda o Novo Testamento, versículo por versículo. É um estudo muito importante, como também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho Online tem essa sequência. Bem, então vamos agora para a nossa prece inicial, para que a gente possa se sintonizar com a mensagem do dia de hoje. Eu peço para Marcos iniciar fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, nossos guias, mentores e protetores, agradecemos a todos por mais uma oportunidade de divulgar, de discutir, de conversar sobre esses valorosos ensinamentos e pedimos, com a certeza de que seremos atendidos, as boas influências para que os assuntos que vão ser discutidos estejam intuitivamente iluminados, positivos e que sirvam para iluminar os caminhos de todos nós. Obrigado por mais esta oportunidade e estamos aqui para começar os nossos trabalhos. Assim seja. Que assim seja. Então, vamos iniciar a leitura da mensagem, Vamos ler parágrafo por parágrafo, e comentando. No item 28, começa com uma pergunta, Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhes alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Então, o que é que a nossa razão, indica para responder essa pergunta? O que é que vocês acham? Eu acho assim que é até uma caridade para aquela pessoa que está sofrendo você abreviar o sofrimento. Então o raciocínio já parte de uma ideia correta. Então, abreviar aquela vida, já que não vai ter mais solução, não é um ato de caridade? Isso, em princípio, é interessante você discutir. Se nós fôssemos levar somente o aspecto físico, eu acho que realmente é uma ideia legal. Só que quando a gente começa a ampliar o campo de visão, essa ideia inicialmente correta pode se modificar. É isso que a gente vai discutir. Mas a pergunta está certa. Um homem, um ser humano, está sofrendo, não há saída. Então, se você a caridade para ele, abreviando aquele sofrimento, você está sendo muito bom, É interessante trazer essa pergunta no século XIX e até hoje isso levanta discussões, polêmica, muito polêmico esse tema. Eu acredito que uma pessoa iluminada que passou por aqui, planeta, é Luiz da Rocha Lima, ele foi fundador do Lar do Frei Luiz, e eu ouvi uma resposta dele sobre esse tema e achei muito interessante a resposta. Vou tentar resumi-la rapidamente.
Lá no centro que eles trabalham, eles atendem muitas pessoas com câncer. E aí, uma dessas pessoas, um dos médicos que trabalham junto com ele, perguntou a ele. Questões entram perguntas que fogem somente àquele âmbito da doença. Aquela doença, primeiro, é uma maldade? É um castigo? É um pecado? Então, primeiro, por que se adoece? É o primeiro conceito. Né? Então, a doença sempre é ruim? Ou as coisas negativas da vida são sempre assim? Deus está lá em cima, achando bacana, e lançou um bocado de diabinhos para ficar bagunçando nossa vida. Né? Então, primeiro, o conceito. Por que se adoece? Por que ele vai ter uma doença, eu vou ter outra? Ou o que é que define a doença de cada um? Então, tem alguns estudos que dizem assim, a doença não é algo que cai sobre sua cabeça. A sua doença é uma coisa que você plantou ou conviveu com ela ou alimentou durante muitos anos. Se é o egoísmo, se é a vaidade, se é o orgulho, se são os excessos alimentares, físicos e por aí vai. Né? Então, a questão da doença, e se a gente adoece, tem responsabilidade com essa doença, e depois no fim, quando essa doença, eu estou com diabetes avançado, eu estou com câncer, aí agora quero me livrar daquela responsabilidade, é tipo talvez a colheita, né? Você plantou pimenta, colhe pimenta, plantou tomate, colhe tomate, então é mais ou menos por aí. Então, para eu fechar esse assunto, existe no mundo essa possibilidade da eutanásia, mas que para as pessoas mais instruídas espiritualmente, elas vão pensar duas vezes, porque sabem que não vão resolver a questão simplesmente fugindo ou abreviando aquela cota de sofrimento, ou mude-se essa palavra, sofrimento, aquela cota de distúrbio energético pelo qual que ela vai ter que passar naquela vida. Porque o sofrimento, a doença, nada mais é do que uma desarmonia vibratória ou energética, uma alteração de frequência, em que é tida pelos nossos corpos dimensionais como dolorosa, mas que pode ser dolorosa em primeira instância e que depois pode ser redentora. Né? Pois é. E vale ressaltar que no Brasil a eutanásia não é permitida, não é isso? Sim. Que bom que a nossa Constituição, né, ela está a favor da vida. Nesse ponto. Então vamos agora adentrar, né, no texto, no Evangelho, pedir para a Werther ler o primeiro parágrafo. Tá. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Interessante. Eu mesmo conheço pessoas da minha família. Eu acredito também que nós devemos conhecer pessoas do nosso círculo de amigos que os médicos diziam que ela não ia sobreviver, que ela não teria mais chance de vida, e sobreviveu. Então, quem somos nós, né, para dizer que aquela pessoa não vai se curar? Né? A ciência, a medicina pode se enganar, né? Só Deus que sabe, né? Até quando a nossa vida vai se prolongar, até quando a nossa vida na Terra, né, vai ser útil para o nosso aprendizado e para o aprendizado das pessoas que estão ao nosso redor. Vocês têm algum comentário? Sem dúvida, essa é uma questão importante. A ciência, de certa forma, com arrogância e até com um pouco, né, de desinformação, vendo o lado espiritual, que ela agora está começando a descobrir, né, com o advento do perispírito, que ela chama de campos morfobiológicos. Está dando um nome diferente para uma coisa que a gente já conhece, já sabe que existe. Ela só identifica o corpo físico, né, como o Marcos colocou bem. Então, o limite dela hoje é físico, é material. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a ciência vai conseguir se espiritualizar um pouco mais, né, e vai começar a perceber que a doença, o sofrimento que aquela pessoa está passando, muitas vezes as pessoas não entendem, por exemplo, quando nasce um bebê que já vem com sarcoma, e aí? Que foi que aquela, né? Ele só, e inclusive as correntes religiosas
que né, não tem a reencarnação como um pilar. Então, você peca, você está pagando, alguns colocam dessa forma, como pagamento, você está pagando uma coisa que você fez aqui. Mas aquele bebê que nem nasceu, que nem pecou, vamos dizer assim, por que ele já veio com aquele sarcoma? O que foi que ele fez para ter isso? Né? Então, veja que se você colocar a reencarnação nessa equação, você vai começar a entender que é possível que ele venha com aquele sarcoma por uma falta passada, e daquela forma ele está. Aí vamos colocar mais um ponto para se entender um pouco mais sobre os cânceres de uma forma geral. Entender o câncer como um meio de você expurgar mais rapidamente os seus problemas, né, adquiridos em vidas passadas. Aí você começa a entender e começa a verificar que aquela afirmação que Deus é justo, né, é misericordioso e é bom, melhor. Porque se você não colocar isso, como é que você vai entender? Você se revolta, né? Como é que você vai entender que aquele bebezinho que nem nasceu já vai causar um sofrimento tão grande? Tanto nos pais quanto para ele. É isso que temos que colocar em pauta a espiritualidade, para você começar a entender certas coisas que nesse mundo ainda são obscuros para os que não colocam a espiritualidade, né, à frente dos seus pensamentos e decisões. Aqui quando começa aqui, quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Eu nem sei se isso aqui estava muito bem colocado, porque eu não vejo que Deus está preocupado se você vai ter o câncer, se eu vou ter um diabetes. Eu acho que Deus não está nem nessa jogada aqui, entendeu? Eu não vejo que Deus esteja assim, olha, você vai nascer, isso não é atribuição a ele não, ele tem muita coisa para fazer aí, as galáxias, os planetas, está tudo aí, bilhões de sóis circulando. Eu acho que isso aqui é auto-aplicável, isso é um programa de computador, essa questão do se eu vou adoecer ou não vou adoecer, Deus não está muito abaixo da alçada dele. A gente mesmo tem um distúrbio energético nos nossos corpos dimensionais, e esse distúrbio automaticamente ele se aplica, ele se reequilibra como questão de quanto energético. Isso. Entendeu? Então assim, não é que Deus pegou a ficha de cada um, aí disse, Marcos, você vai ter isso. Não, ele tem gente que vai fazer isso. Ele não está designando se o cara vai ter o problema de pâncreas ou do intestino. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que a lei, o conjunto de leis instituídas por Deus e pelas suas hierarquias constituídas, é que automaticamente se aplica. Eu não vejo a doença como um desígnio de Deus. A doença é um desígnio do próprio cara que ficou doente. A doença é um desígnio do planeta Terra. Por que outros planetas não têm doença? Deus não está prestando atenção nisso aqui, não. Discordo que quem iria pré-julgar os desígnios. Quem disse que o seu sofrimento é o desígnio de Deus? É o desígnio seu mesmo. É o desígnio nosso mesmo. Não é, olha, porque Deus aí, ele vai colocar você no fosso e depois vai retirar o homem, ele tem mais o que fazer. A gente é que caminha com nossos próprios pés para o fosso. A gente é que se torna um moribundo ou não tem uma morte melhor ou pior. Ele não está aí para isso. Agora, nós temos, de acordo com os merecimentos, ou os débitos, ou os créditos e débitos, nós vamos ter aliviado determinada problemática reencarnatória. Se vai nascer com um corpo físico melhor, pior. Nós, muitas vezes eu me lembro agora das coisas do Chico, e que tem uns livros em que as pessoas que estavam dentro do merecimento, programando sua reencarnação naquelas fichinhas kármicas dos livros de André Luiz, que a pessoa dizia, olha, eu queria nascer com um defeito na tireoide, acho que vocês vão lembrar, mas eu quero daquela pessoa, tinha merecimento, mas não quero um corpo perfeito, eu quero um problema na minha perna. A pessoa escolhendo a doença. Se a pessoa está escolhendo a doença para sucumbir menos aos encantos do mundo. Então a doença é uma parceira, não em uma determinada medida, quando se tem crédito, merecimento para escolher. Logicamente, nós não vamos, e no programa não vai dar tempo para isso, as reencarnações compulsórias. Aí a pessoa não tem condição nem de escolher nada. Ele às vezes nasce até com um retardo mental de tal grau
né? Que ele não pode nem tem direito de escolher, mas eu acho que o doente, aqui a situação do que eu tenho ao doente, ao sofrimento, e como o Werther colocou, nossa participação frente ao sofrimento deste outro, mas nós não podemos retirar o sofrimento daquela pessoa, nós não temos o direito. Não é que a gente está jogando o desígnio de Deus, é porque a gente não sabe, como você colocou, o quanto de bom para aquela pessoa é expurgar até o último momento, como o corpo é um mata-borrão, é um fio terra que está drenando para o centro planetário, para o magnetismo da Terra, o centro da Terra, todas as suas imperfeições energéticas. Então, a reencarnação é dádiva. É muito importante essa noção, né, de que todos nós somos autores, né, da nossa história. Nós não somos vítimas, né, de um destino que foi imposto a nós. Vou pedir para Marcos ler o segundo parágrafo. Começa: sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, do doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconhecei as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Bom, então, aí a gente levanta a pergunta, né? Qual a importância desse momento, né? Os últimos minutos da nossa vida. O que é que isso pode trazer, né, de importante, de reflexão para o nosso espírito? É por isso que não pode antecipar. Exatamente. E tem um dado científico, inclusive, Marcos, que é muito importante citar. Todas as pessoas que passaram por experiências de quase morte, as EQMs, que nós conhecemos, mudaram radicalmente o seu ponto de vista. Então, a experiência de quase morte, como está dizendo, quase morte. Ele estava clinicamente morto, né? Cientificamente morto, para a nossa ciência nos seus limites, mas, de repente, voltou à vida. E aí todos relatam, em qualquer parte do mundo você vê isso, o relato é parecido, né? O relato é de que tinha túnel, que tinha pessoas que ele reconhecia e tal, e que ele recebia grandes lições. E essa pessoa volta completamente mudada, enxergando o mundo de outra forma. Então, tá aí um exemplo, né, de que foi importante ele chegar à beira do desencarne total, né, vamos dizer assim, mas agora voltou diferente, vai continuar, foi dado uma moratóriazinha para ele continuar aqui e refazer aí o restante do seu caminho de forma diferente. Muito importante esse comentário. Eu estava no CIMESP, né, que é um encontro que acontece em Pernambuco, e Alberto Almeida falou exatamente isso. Ele estava falando sobre experiências de quase morte, falou dessa melhora, né, que o espírito demonstra. E um dos palestrantes, acho que o nome dele é Sérgio Luiz, não é, Ismael? Sérgio Luiz. Ele disse que passou por uma experiência de quase morte e disse: olha, eu não melhorei não, falou brincando, né? Alberto Almeida. E esses projetos todos você está tocando para frente, né? E todo esse projeto de palestras que ele faz é um trabalho muito interessante. Uma pergunta que eu posso fazer para você e o pessoal que está acompanhando. Pode? É a Helena que perguntou: mas e a dor fisiológica, física, quando o próprio organismo já está bem debilitado? Como fica sentindo dor? E eu jogo para vocês. E aí, gente? Bom, eu acredito que, aproveitando a resposta do Dr. Rocha Lima, né, que a gente deve fazer todo o possível para aplacar o sofrimento daquela pessoa. Mas a gente não teria o direito de, como diz a pergunta, né, como a pergunta sugere, de tirar a vida daquela pessoa. A gente não pode tirar a vida, mas a gente deve aplacar o sofrimento. E a medicina hoje tem grandes recursos para aplacar o sofrimento, para que a pessoa tenha uma morte com dignidade e sem sofrimento, se for o caso de chegar a esse nível. O Marcos pode referenciar melhor isso do que eu. Não, com certeza que todos os tratamentos, vamos pegar, por exemplo, uma injeção. Quando eu era criança, eu lembro quando eu ia na casa de um tio meu que era farmacêutico, aí ele tinha as injeções de vidro que esterilizava de novo,
E as agulhas também, que eram esterilizadas. As agulhas são uns tubos, né? Uns tubos assim, para pegar a veia. Imagina como não doía aquelas... Para uma agulha ser usada várias vezes em várias pessoas, que tem que esterilizar na estufa. Isso 40 anos, não, 30 anos atrás, 35 anos atrás. Hoje em dia você vê uns gelcos, uns scalp bem fininho. Então, o merecimento planetário, já que é um planeta de dor, resgate e sofrimento, se é um planeta de dor, resgate e sofrimento, vai ter dor. Por quê? Porque nós criamos as dores. Se a gente for considerar, não, Marco, mas você gosta de dor. Eu não, morro de medo. De injeção, eu corro léguas. Eu gosto de aplicar, mas de tomar não. Mas na realidade, se o planeta da gente produz 3 vezes mais comida do que precisa e o povo morre de fome, então tem alguma coisa errada, né? Ou se a gente tem ambientes muito bacanas e continentes muito bacanas e outros continentes na pré-história, vamos dizer assim, com relações tribais, tipo a África, tipo as coisas assim. E Índia, que é kármico, Índia, China, que é kármico. Então, realmente é um planeta que está em convulsões, né? Terremotos, maremotos, essas guerras aí, a gente só vê uma coisa complicada. Então, como que a gente podia defender? Não, mas não tem que haver dor. Mas o planeta é o reflexo de toda a população que está na crosta, vibrando negativamente em cima desse planeta, por isso que está essa confusão. Mas voltando para a questão tecnológica, dentro do merecimento, já que se diz que nós estamos chegando no limiar de uma nova era planetária, e por isso que são esses últimos estertores, como se fosse um moribundo, tá? Que tivesse que ter o sofrimento, porque a dor, o sofrimento, não era para se haver, assim, vamos supor, a pessoa é tão desnorteada, é tão ruim, vamos falar assim, para o entendimento, que ela precisa sofrer bem muito para ser levada a uma reforma de consciência. Se for só alisando na cabeça, olha meu filho, mude, melhore. Quer dizer, a gente é tão duro nas coisas que a gente nasce para essa vida chorando. Você não conhece um bebê que nasce sorrindo. Então, é um planeta de dor, de trevas, de doenças, de fome, né? Eu vejo que, enquanto o Werther estava falando aqui, e eu me lembrava do filme Nosso Lar, a gente discute muito morrer. Eu não sei. O que me parece que é muito ruim é nascer. Porque é muitíssimamente, tecnicamente, muito mais difícil você encarnar do que desencarnar. Porque para você desencarnar, meu amigo, você pode em 2 segundos, teve um problema do coração, você viaja, pô, acabou-se. Agora eu duvido o cara reencarnar em 5 minutos. Tem que haver todo um sistema, tem que haver uma regressão, diminui o perispírito, entra gametas, tal, óvulo, 9 meses na barriga, nadando dentro d'água, passa por toda a evolução planetária, porque a gente vem desde ser unicelular, ameba, aí vai réptil, que a gente tem, né, que eu já falei muitas vezes no ponto a ponto, com os rabiões, a embriologia todinha. Você passa por todos os filhos até chegar na raça humana. Quando você, em 9 meses, você repete tudo, todos os seres vivos do planeta, de anfíbio, tudinho. É muito mais fácil morrer, e a gente faz um bicho mal do mundo para morrer. Quando, na realidade, você pode até, em alguma medida, escolher mais ou menos como que você vai morrer, se você vai morrer bacana, se você vai morrer legal, ou se você vai preparar a sua morte. Agora, a reencarnação eu acho mais difícil, até porque nos filmes que a gente vê e nos livros, o pessoal, quando vai reencarnar no Vida e Nosso Lar, os caras estão super preocupados. Meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou esquecer tudo que eu combinei, eu vou falhar, eu não vou ser completista, né? Não é assim a coisa? A preocupação olha, será que quando eu chegar do outro lado, não, nós vamos estar torcendo por você desse lado, nós vamos te ajudar através das intuições. Então, o que eu acho muito interessante, e eu parabenizo, é essa questão de que nós estamos aqui com vocês conversando, e só está conversando isso quem já está preocupado em ter uma boa morte, gente. E você só tem uma boa morte se tiver uma vida boa, ou se preparar tendo uma boa vida. Porque o nascimento é para outra coisa. Então eu conheço gente que diz, não, eu não estou mais preocupado com essa vida já está em ordem. Eles estão preocupados planejando a próxima. É essa discussão que a gente talvez tenha que dizer, não, porque a pessoa vai morrer. Homem, são 50 anos só desse lado. E a vida é muito passageira. Quanto tempo, por mais longo que seja, milhões de anos na evolução para a gente chegar aqui, mas milhões de anos é nada perto da eternidade. Não é?
É muito pouquinho. Então, o foco, talvez até do espiritismo, é que, olhe, mas vamos morrer. Não, vai morrer mesmo. O negócio é muito mais difícil você nascer. Nascer é complicado. Você vem por um túnel no escuro, saindo de dentro d'água, sabe? Não sabe, muitas vezes, os pais, como é que vai ser. Vai aprender a andar. Então, realmente é muito interessante fazer este contraponto. Verdade. É complicado, não era o tema não, mas vai saindo. Não, é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, que é muito mais difícil a gente reencarnar do que a gente morrer. Muito interessante mesmo. Você tem mais algum comentário? A gente prossegue. Prossigamos. Então vamos ver agora o último parágrafo. O materialista que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. É uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. Muita coisa que a gente falou, né, aqui. Esse parágrafo ele resumiu quase tudo. Resume tudo. Eu vou levantar uma pergunta, né? O que é que a gente pode fazer, né, tendo um parente, um amigo numa situação como essa? Ajudá-lo a compreender que isso é um momento importante da sua existência, não só da vida física, né, mas da sua existência, e que além dele precisar aprender alguma coisa com aquilo, ele também está ensinando as pessoas que estão perto dele, está dando oportunidade dessas pessoas exercitarem a sua caridade, exercitarem a sua compaixão. Então, eu acho que isso é um ponto importante. A gente pode também mostrar para ela, né, a importância, né, do sofrimento, tentar minimizar, né, como vocês já falaram, ao máximo o sofrimento. A importância da espiritualização, né? Exato. Nesses momentos. Você vê, sabe o quê? Que muitas vezes aquela pessoa que é o materialista e adoece e passa ou por experiência de quase morte ou por doenças, porque existe uma diferença também se a doença é crônica, se a doença vai debilitando, se vai te fazendo ter sofrimento durante muitos anos, ou aquele que tem uma morte rápida, ou um acidente, ou uma doença cardíaca, como a gente falou, ou até mesmo um AVC. Então existem vários tipos de adoecimento, vamos dizer assim. E aquelas que têm o merecimento, talvez vamos ter essa, assim, chamar dessa forma, de adoecer aos poucos. Muitas vezes eles se modificam no seu jeito de ser com essas doenças crônicas. Não é? É como se a doença fosse moldando aquela alma ou fosse mostrando outros aspectos da vida que talvez se aquela pessoa não sofresse aquilo, não fosse mais humanizada. Não é? Então você vê muitas pessoas que trabalham com crianças que têm câncer, como aquelas crianças já têm uma visão de vida, um amadurecimento muito mais profundo do que muitos adultos que nunca tiveram dificuldades e tal, né? Então a doença, de uma forma, vamos dizer, por ser cruel, vamos dizer assim, ou por ser uma coisa que a gente vai falar como negativa, como alguns internautas falaram assim, e a dor, mas não é ruim, a dor realmente é ruim, mas ela não traz um contraponto benéfico para o espírito. Isso daí que é interessante. Então, algumas doenças, a pessoa que é materialista, depois que passa por determinadas experiências dolorosas ou doentias na vida, ele se reformula, porque na realidade a principal missão de qualquer um que reencarna é se transformar, não é? A gente não pode, mas e a doença veio para cá para transformar você. Ou você, ou o teu meio que você vive. Às vezes uma doença transforma todo mundo numa família. Exatamente. Uma doença ou um fato negativo que seja um sofrimento. E aí, porque também aqui a gente está falando da doença, mas nós sabemos das doenças físicas, das doenças mentais, das doenças sociais, coletivas. Uma família que está doente, uma cidade que está doente, um país que está doente. Porque não é a doença somente
essa pessoa está doente, mas às vezes um grupo de trabalho está doente também, né? Um centro espírita pode estar doente e o outro centro espírita pode estar saudável. E por aí vai, uma igreja, um templo, tudo tem isso. O agrupamento pode estar doente ou não, depende de quê? Daquela corrente vibratória ou daquela corrente que aqueles elementos individualmente formam, que também pode se chamar de egrégora, né? Tem um comentário aqui do Cássio, que ele falou da importância também da prece nesses momentos, né? Na prece como uma maneira de amenizar a dor também de quem passa por uma enfermidade, né? Porque às vezes a gente não dá muito valor a essa importância de fazer uma oração em prol, que não são só palavras, né? Mas é a energia que a gente está colocando junto em prol daquela pessoa. Certíssimo, Cássio, né? É o Cássio do Trigo. Muito bem lembrado, porque quando perguntou o que é que pode ser feito para essas pessoas, não é uma pergunta de outro internauta, né? Então, desde uma água fluidificada, desde uma melhora no ambiente, né? De luz, de arejar, de perfume, de flores, não em hospital, flor não pode levar para o hospital, né? Questão de bactéria, mas de flores, de um ambiente positivo dentro do possível, respeitando o espaço daquele doente, que ele tem também que conviver ou que respeitar o espaço. Então, a pessoa está doente com dor, o cara vai botar um rock tocando ao lado dele, mas respeitando, tentando melhorar o ambiente. Foi muito, muito importante, Cássio, essa coisa da vibração, já que nós estamos num aquário, um meio vibratório, isso aqui é tudo onda. Então, aquela história da lei de atração, da lei do magnetismo, que se a gente vibra positivamente próximo, até mesmo orando em silêncio, né, Cássio? Mas aí entra água fluidificada. Então vamos para outro livro, aquele do André Luiz, do Nosso Lar, que ele fluidifica e cura o companheiro da esposa quando ele voltou, né? Então realmente tem perfumes, né? Boas músicas, a questão do ambiente, tudo isso entra. A prece, às vezes a pessoa nem quer, a prece não aceita, mas se você indiretamente, se você no seu silêncio ou com um grupo de amigos ora por aquela pessoa, você também está ajudando. Acho sensacional isso aí, você lembrou bem, eu ia esquecer. E tem mais algum comentário, alguma pergunta? Não, eu queria só mandar um abraço para, além do Cássio e a Helena que participaram, a Darlene e outros companheiros aqui que estão acompanhando. Infelizmente a gente já está chegando no final, então eu já quero mandar um abraço para eles e para todos que estão acompanhando. A gente não vai até 10 horas, não? Aproveitando, né, a deixa, suas últimas palavras, né, para o pessoal aí de casa. Eu me lembrei também agora, tem um paciente nosso, eu fiz uma cirurgia de corda vocal, e eu disse, olha, quando você acordar, você não pode falar nada, porque esse cara fala muito, fala muito, é chato de falar, que só falando. Eu disse, rapaz, esse cara, pelo amor de Deus, eu vou operar ele, vamos lá. Eu operei, não simpatizando muito com ele, fiz a cirurgia, aí depois, tudo beleza, a operação, tal, microcirurgia de laringe, depois eu digo, pode falar, o que é que você vai, vamos começar a falar, fale. Aí ele pensou e disse, Jesus. Aí eu disse, agora eu fiquei amigo dele, né? Então a lição que ele deu, mesmo ele tendo a característica do jeito de ser dele, mas ele deu a lição que eu não esqueço, e tanto é que estou colocando aqui para vocês. Muito bom. A minha frase, a minha mensagem é que enquanto houver vida, há esperança. Há esperança para mudar, há esperança para crescer. Bonita mensagem. A minha mensagem seria parecida com essa, agora eu vou ter que mudar. Não precisa não. Mas eu tenho outra coisa que seria bom colocar também, né? Justamente isso, a gente não deve nunca querer abreviar a vida de ninguém, é o que diz aqui no parágrafo, né? Mas primeiro temos que aliviar o sofrimento o quanto pudermos. E para aliviar o sofrimento, uma prece, como o Marcos colocou, não só nós fazemos a prece que estamos sofrendo, mas outros fazerem essa prece por nós também ajuda muito. Mesmo que aquela pessoa não receba, não aceite, mas é muito importante. E também
é importante e precisa se chegar um momento em que a nossa ciência extrapole essa barreira física e comece a entender que isso é importante, que a prece é importante, que existem energias que vão auxiliar aquela pessoa, aquele doente, aquele moribundo, e que a nossa definição de vida é muito limitada hoje. O nosso entendimento da vida é basicamente físico, né? Cientificamente falando. Então, que possamos expandir esse limite do entendimento de vida, né? Que aí é um primeiro passo que a ciência pode dar para chegar a um entendimento de que fisicamente ele não está aqui, mas calma, quem sabe ele ainda não volta. Então, vamos lá, é isso aí que seria importante também. Você poderia fazer nossa prece? Claro. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, queremos agradecer a esta oportunidade de aqui estarmos conversando com essas pessoas maravilhosas e compartilhando um pouco e aprendendo muito também. Quero agradecer em especial aos nossos guias, aos nossos mentores, anjos da guarda, que estão aqui a nos amparar e a nos intuir e a ajudar a passar essa mensagem de forma mais clara para todos que estão aí nos assistindo. Peço também a todos os envolvidos neste programa, nesse trabalho bonito de amor e divulgação da doutrina, que continuem, que o programa expanda, que cresça e que venha a auxiliar a maior quantidade de pessoas possível. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Assim seja. Então, gostaria de agradecer a presença de Marcos, a presença de Werther, a ajuda dos meninos da transmissão, muito obrigada. E a todos vocês que estão aí em casa compartilhando desse evangelho conosco, muito obrigada. Vamos tomar nossa água de Jesus. Tchau e até a próxima.